Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito. Nós estamos aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, mas antes eu quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, né? Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Gostando, deixe o seu like e ative aí o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, hoje, no estudo de hoje eu quero falar de Satanás, né? Satanás é um nome forte, né? O nome de Satanás é um nome que é levado no sistema religioso por muitas pessoas como um ser espiritual que existe nos dias de hoje. Só que a Bíblia, ela fala ao contrário, né? A Bíblia, ela titula pessoas como se fossem Satanás. Aquelas pessoas que têm ideia ao contrário, outra pessoa. Entende? A Bíblia, ela não diz que Satanás é um ser espiritual do maligno. Lá nos hebreus, lá nos judeus, né, naquele velho pacto, eles usavam muito o termo de Satanás, né? Eles falavam Satanás quando a pessoa era ao contrário, né, a ideia de um outro ali, né, ou quando fazia uma coisa ali que aquilo não gostava, ele dizia que era Satanás. Mas ali está mais para um título dado a alguém que não concorda com outra pessoa. Mas como ser espiritual, não mostra realmente que é, né, um ser espiritual que habita, né, um ser caído, espiritual caído, que foi expulso do céu, que habita no mundo, né? Veja que essa palavra de Satanás a gente vê só nos escritos dos judeus, dos hebreus, e em lugar nenhum mais a gente não encontra essa palavra, porque a Bíblia ela foi escrita de hebreu para hebreu, né? De um povo falando do mesmo povo. Ela começou lá em Gênesis, vai ter Apocalipse, mas Gênesis foi escrito por Moisés, entende? O início da criação foi escrito por Moisés. Então a linguagem deles, eles mesmos entendem o que ele estava falando daquela época. Então, em 2 Samuel 24, do versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles quem? O povo de Israel, dizendo: vai e numera Israel e a Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então, Deus, né, levanta uma ira contra o povo de Israel e incita Davi para enumerar eles. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 e 2. Crônicas dos reis, né? Dos reis de Israel. A Crônicas só tem os reis de Israel. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do versículo 1 e 2, também está falando assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. 2. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então, aqui o escritor de Samuel escreveu em um tempo, né? Escreveu num tempo, na época dele, do jeito dele, falando para aquele povo ali que entendia o que ele estava falando. E ali ele diz que foi Deus, né? Ele diz que Deus incitou a Davi, Deus irou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo. Deus incitou Davi. Só que
aqui em 1 Crônicas 21, do versículo 1 e 2, já fala que foi Satanás. Porque aqui já foi escrito em outra época, pelo um outro escritor. Entende? Cada um falava aquilo que eles entendiam, da época deles, do jeito deles. Só que eles estavam sabendo o que eles estavam falando. Eles entendiam aqui que Deus não era Satanás, e Satanás não era uma palavra de um ser espiritual caído do céu. Um ser espiritual do mal que Deus expulsa do céu. Então isso aqui era um nome dado quando alguém está virado, ou com raiva, ou nervoso com uma situação. Eles davam esse nome, mas não é porque estava falando de um nome de um espírito caído, de um ser do mal. Isso era normal, isso era comum no meio dos judeus daquela época. Agora, vamos estudar Jó. Vamos estudar Jó, aqui no livro de Jó. Eu vou estudar aqui Jó, capítulo número 1, do versículo 6 até o 15. Porque Jó também é um livro que eles falam que não tem um autor certo. Eles entendem que foi Elifaz ou foi Moisés. Mas eu prefiro acreditar que foi Moisés por causa dos outros livros de Moisés que a gente estuda. A gente vê a ideia ali a mesma, né? Com o sacrifício que Moisés usa aqui. E lá no Oriente, da onde que Jó era, não tinha esse negócio de fazer sacrifício. Então, lá no final, no capítulo 42, fala que Jó fazia sacrifícios. E quem fazia sacrifício a Deus não era as outras nações, eram as nações de Israel. Então, por isso eu prefiro acreditar que esse livro de Jó foi escrito por Moisés. Versículo 6 diz assim: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. E o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme Deus e se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura Jó teme a Deus debalde. 10. Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a todo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. O diabo falando para Deus. 11. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfema de ti na tua face. Versículo 12. Ao que disse ao Senhor a Satanás: Eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu depressa da presença do Senhor. 11. E certo dia, versículo 13, e certo dia, seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho. 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Opa, Satanás teve aqui um diálogo grande, longo com Deus. Satanás aqui, ele teve um diálogo muito grande com Deus ali na congregação, né, no meio do povo ali, da congregação, no dia que os filhos de Deus se reuniram. Mas Deus
A palavra de Deus diz que Deus nunca foi visto por homem algum, né? Tanto é que quando Deus aparece a Moisés, primeiro ele vê um anjo, depois ele aparece na sarça. Moisés não viu a face de Deus logo do início. Quando os filhos de Israel pedem para Moisés deixar eles falar com Deus, eles não enxergaram Deus, eles enxergaram o poder de Deus. E ali já pede para Moisés que eles não iam falar com Deus, que Moisés mesmo falava, porque eles não suportavam, né, a presença de Deus, porque era carnal. E aqui Deus aparece no meio da congregação, num diálogo com Satanás, entende? Deus já aparece ali, Deus não vê mais nada, só vê aquele cara ali, chamado Satanás. E aí Deus pergunta por onde ele andou, e diz a Deus que ele andou pelo mundo, né, de passear e rodear a terra. E aí Deus fala, você observaste meu servo Jó? Aí Deus fala as qualidades de Jó, né? E ele fala, não, Jó te honra ele, debalde ou em vão, porque você dá os bens todos para ele. Mas isso aqui, meus queridos, não é literal, isso é uma história motivacional, contada. Eu posso acreditar que foi por Moisés para incentivar, porque a moral dessa história de Jó é para incentivar a fé. Era para mostrar para aquele público ali que ele estava contando que com fé você vence. E aí ele cita Jó, né, nessa história, o sofrimento de Jó, e lá no final a coroação de Jó, porque ele não perdeu a fé. Mas Deus não estava ali no meio da congregação entrevistando Satanás. Poderia ser uma pessoa que não gostava de Jó, uma pessoa ao contrário, né, ali, tudo que Jó tinha, uma pessoa que não desejava o bem para Jó, né, que agora os judeus chamam ele de Satanás, né, e Deus permite para que ele vai lá e atinge tudo o que Jó tem. Mas o que me chama também a atenção é porque mataram, e ali quem veio matar ali não foi demônio, foi os sabeus, uma nação de gente, e matou tudo. E só aquele servo de Jó ficou para trazer a notícia. Entende? Essa história, não podemos levar ela a uma história literal, porque Deus não vai numa comunidade para ser visto. Deus não vai ali entrevistar ninguém. Entende? É uma maneira de incentivar uma pessoa, né? Essa história narrada do livro de Jó. E eu acredito muito, né, que foi escrito por Moisés. Se você pegar os livros de Moisés e começar a estudar, e você pegar o livro de Jó e começar a estudar, você vai ver que a ideia é a mesma. Uma ideia de incentivo, de coragem. Continuando o estudo. Agora vamos ver aqui João 10, do 1 até o 11. Por que eu vou estudar essa passagem de João 10? Porque no versículo 10, né, tem uma passagem muito conhecida aí no meio do sistema religioso, do católico, né, que fala assim, quando alguém faz alguma coisa que a comunidade fica sabendo, aí um fala para o outro, o Satanás é sujo mesmo, né? Ele veio matar, roubar e destruir. Mas será que foi o Satanás mesmo? Será que Satanás faz essas coisas? Vamos ver aqui João 10, versículo 1 fala assim, Jesus falando, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Veja aí que Jesus está falando de ladrão. Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus ali usava as parábolas usando o conhecimento deles. Eles estavam ali, eles moravam ali em Israel. E a cultura deles era animais, era lavoura. Então Jesus sabia
que se falasse numa outra língua, eles não iam entender. Mas se Jesus usasse a cultura deles, né, para eles mesmos, eles iam entender o que Jesus estava passando. E aqui Jesus usa as ovelhas e o pastor, por quê? Jesus estava vendo que aquele povo que criava ovelha ali, eles tinham o pastor das ovelhas. E quando o pastor chamava as ovelhas, ela ia. Né? Eu sou nascido em fazendas, criado em outras línguas na roça, eu sei bem o que Jesus estava falando aqui. Porque uma criação, de acordo com você vai labutando com ela, você vai alimentando ela, vai cuidando, ela acostuma com a sua voz, ela conhece a sua voz. E onde você estiver, você chama, ela vem. E Jesus está fazendo a comparação dele com os pastores das ovelhas. E ali Jesus está comparando ele, né, que veio para o povo dele, e o povo dele que escuta a voz dele. Mas ele estava falando para os judeus, para os hebreus, né? E ele está usando a figura de pastor e das ovelhas. Versículo 3. Este, o porteiro, sobe, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora, porque elas conhecem a voz dele. Elas conhecem, elas vão. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Isso aqui, todos eles sabiam que Jesus estava falando. Jesus estava falando, olha, vocês mexem com ovelha, vocês têm criação, vocês prendem. Se chegar um estranho lá, elas correm. Mas se vocês que é acostumado com esses animais, vocês chamam, eles vêm, porque eles conhecem a voz de vocês. Seguindo, versículo 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Você está vendo aí? Elas fogem do estranho, porque elas não conhecem a voz do estranho. Versículo 6. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam que era que lhes dizia. Então eles não entenderam que Jesus estava fazendo ali uma comparação do povo dele com os pastores das ovelhas, mas nem esse pastor dessas igrejas que tem hoje, que só quer sugar as igrejas. Naquele tempo, né, eles criavam as ovelhas e eles cuidavam, né? Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele trazendo ele para a história. Na verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus vem colocando ele na história. Que todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Por que Jesus estava falando? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas que não aceitavam o que as leis, os doutores, os mestres da lei ali ensinavam, fugia deles. Né? E Jesus chama eles de ladrão, salteadores. Aí Jesus traz o ladrão também para a história. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. É onde que eles usam, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso que é o papel do ladrão. Quando o ladrão vai numa casa, ele vai roubar, ele vai disposto a matar e destruir a família. Não é um Satanás. Por acaso você já viu um Satanás com um carro roubado? Você já viu um Satanás roubando um banco? Essas coisas quem faz é o homem. Carne ativada, pensamento do mal, homens cruéis, que não conhecem a Deus, que não tem o amor de Deus no seu coração. Então, ele fala, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele fala do ladrão. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E aqui ele conclui, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele faz isso, ele fazia isso. Se um animal ali, selvagem, vinsse ali, né, para mexer ali e pegar uma ovelha daquela, o homem matava, como fez Davi, que matou um urso. Então,
E ele fala, eu sou o bom pastor. E aqui ele está fazendo uma comparação do ladrão, o pastor e ele. E ele diz, eu sou o bom pastor. Mas aí, meus queridos, Jesus ali, João 10, como eu li isso, fala assim, o ladrão vem ensinando, o ladrão eles fala, o Satanás vem roubar, matar e destruir. Eles mudam a palavra, né, de ladrão para diabo e Satanás. É esse os ensinamentos do sistema religioso. E na graça também tem muitos que acreditam isso. Teve um irmão aí que se escreveu aí nos comentários num vídeo meu aí, falando que o reino de Satanás existiu e era espiritual. Mas quando na verdade na Bíblia não fala isso. Agora vamos ver aqui em Mateus 16, do versículo 20 ao 24. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressurgisse. Olha aí de quem Jesus estava falando lá em João. Vou ler de novo. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém para que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Olha aqui, de quem que Jesus estava falando? Né? Os ladrões. Agora Jesus já fala que ele tinha que ir para padecer essas coisas e ser morto por eles, né? E ao terceiro dia ressuscitar. 22. E Pedro, tomando a parte, começou a respondê-lo, dizendo, tenho Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Aqui Pedro chamou Jesus à parte e falou, Senhor, tenha compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas era necessário que isso acontecia, que tinha que acontecer, era necessário que isso acontecesse. Jesus sabia e o próprio Pedro sabia, mas quando Jesus fala, o Pedro, ali no momento de carne, não, Senhor, em forma nenhuma Deus vai permitir que isso aconteça. Mas aqui Pedro estava usando a carne, Pedro não estava em espírito. E veja o que Jesus respondeu para ele, versículo 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, atrás de mim, Satanás. Olha aqui, Jesus chama Pedro de Satanás, para trás de mim, Satanás. Então Pedro era um Satanás? Não, Pedro aqui nesse momento, ele não foi usado no sistema que ensina aí, que o diabo, Satanás, entrou no coração de Pedro, mas não fala, não pode acrescentar nada, tem que ler do jeito que está. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro diz que de maneira nenhuma Deus ia permitir que isso acontecesse. E Jesus tinha que passar por essa morte. E agora continuando. E que mim sirva de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Olha aqui, as coisas dos homens, a coisa da carne. Pedro aqui não estava pensando nas coisas que era de Deus, mas nas coisas dos homens, nas coisas da terra. E Pedro tinha que estar em espírito, pensando no que ia acontecer, porque ele já estava sabendo que Jesus já tinha falado para eles que essas coisas iam acontecer. E aqui, esse Satanás é o momento de carne de Pedro. Entende? Não é que Pedro é um Satanás, um ser espiritual do mal. Não. Aqui Satanás era a ideia dele ali, né, em carne, falando com Jesus que isso não ia acontecer. Então, no pensamento dele, né, na carne, não, Senhor, de maneira nenhuma isso não vai acontecer. Jesus chama ele e fala, para trás de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas da terra e não nas coisas do céu, nas coisas espiritual. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo
e toma a sua cruz e siga-me. Então, é isso que Jesus estava falando. Se alguém quiser vir após mim, ele tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Esquecer das coisas do mundo, esquecer dos bens materiais, viver uma vida no Espírito, trabalhar sim porque precisa, mas não a ponto de fazer da sua vida só trabalho, fazer da sua vida só coisas materiais. Negar a si mesmo é viver no mundo espiritual. Viver no mundo espiritual, ter a certeza de que tudo o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E por isso, devemos, todos nós que conhecemos a palavra de Deus, viver no mundo, mas no mundo espiritual, com a cabeça no céu. Não, vai acontecer isso, estou passando por isso, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Isso passa, isso é uma frase que vai passar. Agora vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Aqui também outra passagem, onde que Paulo escreve que Pedro chama Ananias de Satanás. Mas eles falam por aí, teve uma irmã que comentou também no meu vídeo aí, que entrou Satanás no coração de Ananias. Não, meus queridos, não é assim. Tem que dar valor ao texto como está escrito, tem que ler do jeito que está, não pode acrescentar nada. Eu vou ler, versículo 1 de Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Agora, eles teve uma ideia ali de vender, tirar uma parte, Ananias e sua esposa, vender, tirar uma parte daquela herdade, daquela herança, guardar e pegar o outro que sobrou e levar ao pé dos apóstolos. Versículo 3. Disse Pedro a Ananias. Veja a cena. Pedro ali em pé, Ananias também, ou sentado, Ananias ali na presença, e Pedro diz para ele assim, versículo 3, disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno. Então, por que encheu, ele falando para nós, porque encheu Satanás o teu coração, onde é que está a vírgula? Final de coração. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do dinheiro, do terreno. Tivesse parte do terreno. Então aqui ele está falando, por que, Satanás, você encheu o seu coração? Ele não está falando assim, por que, Ananias, você permitiu que Satanás entrasse no seu coração? Não, ele não está falando isso. Vou ler de novo. Disse então Pedro a Ananias, Pedro falando com Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, vírgula, uma palavra só, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno. Ele não estava falando com Satanás, ele estava falando com Ananias, por que você encheu o seu coração das coisas ruins, da ganância, da inveja, da prepotência, e pegasse e mentisse a Deus, o Espírito Santo. E ali era revelado a Pedro. Agora o versículo 4 é o mais importante, porque ele sustenta que Pedro chamou Ananias de Satanás. Enquanto o possuías, não era teu. Vendido, não estava o preço em teu poder. Enquanto tinha, não era seu, mas vendido não estava em seu poder. Não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Olha aí, não estava em seu poder. Como você formou esse desígnio em teu coração? Ele está falando para Ananias, ele não está falando para Satanás. Pedro está falando para Ananias. Por que você formasse este desígnio em seu coração? Por que fez esse pensamento? Por que você fez isso?
pensou essas coisas erradas e pegou o dinheiro e reteve. Mentiste, não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, do versículo 4 até 1. Então, meus queridos, não podemos inteirar, não podemos acrescentar, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem fácil de entender. Basta você ler com a mente voltada para como está escrito. E você também tem que ter um conhecimento. Nesse irmão que comentou aí no meu vídeo, ele tem que ter um conhecimento. Porque ele diz que lá no Éden, Deus soprou na narina de Adão, e Adão se tornou alma e espírito. Não, meus queridos, não é assim. Você estuda a passagem de Daniel. Quando Daniel ia falar ali com o anjo, Daniel, ele ficava mal, ele passava mal, fugia dele, ele ficava fraco, ficava debilitado, porque espírito quando vai falar com carne, se não tiver preparado, fica assim mesmo. Você vê aí que os reis da terra, Deus capacitava, né, os profetas para levar ali a palavra aos reis. Não era todo homem que era capacitado para falar com Deus, para sentir a presença de Deus, a presença do Espírito. Porque o homem carnal não suporta a presença de Deus. Entende? Pode ler que você vai entender. O profeta Joel diz que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Mas qual a carne que o profeta profetizou? Todos aqueles que foram já separados e eleitos por Deus, né, desde antes da fundação do mundo. O irmãozinho também disse aí que o Espírito derramou em toda a carne, todo ser é espiritual. Não, meus queridos, a palavra de Deus está falando diferente. Basta ler, faz comparação, pesquisa, que vai entender o que os irmãos da graça estão ensinando. Ali na passagem de 2 Samuel que eu estudei, né, se você seguir o texto, lá na frente você vai ver que as mesmas pessoas que o profeta ali, onde que Davi quis comprar ali um pedaço de terra ali, aquela parte de terra ali para fazer o sacrifício que ele quis dar, ali fala que foi mas lá em 1 Reis 21, se você for ler tudo, vai falar em outro nome. Mas por quê? As mesmas palavras, as mesmas coisas que Davi estava fazendo, mas por que muda? Porque foi escrito, né, em época diferente, por pessoas. Um escreveu hoje, outro escreveu daqui não sei quanto tempo, e cada um tinha a sua linguagem.